Ali eu entendi quando Isaías diz: ai de mim que vou perecendo. Ali eu entendi um salmo que diz: como cera derrete ante o fogo, na tua presença derretem os teus inimigos. Ali eu comecei a entender o que era a voz de muitas águas. Foi a única vez, confesso aos irmãos, não é uma experiência que você tem todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Ali eu tremia, eu chorava, eu me batia de medo, porque eu nunca tinha ouvido aquela voz de forma externa tão poderosa. E a pergunta que ficou é: o que você quer com o meu poder? Quem você será se eu te der o poder de Moisés? Quem você será se eu te der a sabedoria de Daniel? Quem você será se eu te der a intrepidez de Elias? Quem você será se eu te der a inteligência de Paulo? Quem você será? Será que você se parecerá com eles? Ou você será, na verdade, o inimigo do reino? E aí Deus falou uma coisa comigo, que mexeu com toda a estrutura. Você só terá isso quando o meu Espírito tomar você por completo. Se você quer tudo isso, o meu Espírito tem que te dominar. O meu Espírito tem que comandar as tuas ações. Sem Ele, você não terá nada disso, porque você não tem capacidade para reter, segurar e ser tudo isso que você pede para ser. O capítulo 4 de Efésios é interessante porque Paulo está falando dos dons de Cristo. Ele fala que Deus levantou alguns para apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, mestres, pastores e mestres, para que o corpo de Cristo seja colocado, edificado, ajustado à semelhança do Filho de Deus, à perfeição da varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 13 do capítulo 4. Só que Paulo vem discorrendo nessa relação da vida interior. Ele começa a falar para que nós não tenhamos pensamentos obscurecidos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, porque vivemos na dureza dos nossos corações. E aí Paulo vai falando que, tendo se tornado insensíveis, eu vou dizer para você, o que afasta o homem do Espírito Santo, o que afasta o ser humano, o que afasta o crente do Espírito Santo, a insensibilidade. Alguém essa semana mandou para mim um áudio, um rapaz que nos segue muito, e é um homem de Deus, um advogado, e falou: pastor, como eu posso ter esse poder? Como eu posso, ele não falou ter esse poder, ele falou assim: como eu posso desenvolver a minha intimidade com o Espírito Santo? Eu falei: comece com sensibilidade. O Espírito Santo não consegue falar com pessoas insensíveis. Pessoas insensíveis não veem que o Espírito Santo está do seu lado. Vou usar a linguagem material. Pessoas insensíveis não veem que o Espírito Santo está do lado tentando ajudar. Elas não conseguem entender. Pessoas insensíveis não ouvem a voz do Espírito Santo, e quando conseguem ouvir, sabe quando você ouve uma voz lá no fundinho, ela diz assim: é a minha cabeça, é a minha mente. Deus não fala assim. E por que perdemos a sensibilidade? E por que não temos sensibilidade? Porque estamos materialistas, porque estamos carnais. Carnais é uma coisa, materialista é outra. O carnal é o que vive pela carne, no prazer, no pecado. O materialista é aquele que não consegue abrir mão, ele não desapega das coisas desse mundo, ele não desapega dos bens, ele não desapega. Ele se estriba no dinheiro, ele se estriba no seu nome, ele se estriba nas suas posses. Ontem estava eu e o pastor Valentim orando meia-noite. Ai, que coisa gostosa, né? Fomos lá meia-noite, começamos a acordar a rua. Quem é da rua sabe. E o pastor Valentim era baixinho, né? Eu fui mais educado. Senhor, abençoe esse lugar, abençoe na rua. Daqui a pouco, meu Deus amado, abençoando da direita, da esquerda. Eu já comecei a olhar para os vizinhos. Falei: opa, Jesus. Mas glória a Deus, estou nem aí. Estava lá, presbítero Elton, eu fui pegar uns negócios lá em casa, e começamos a orar lá em cima, começamos a clamar a Deus lá no terceiro andar, apontar a mão para a rua, abençoando todo mundo, abençoando os vizinhos, a esquina, a rua. E como é interessante você vê que o Espírito Santo, ele pede espaço na nossa vida, porque perde espaço. Eu vou repetir a frase. Interessante como o Espírito Santo pede espaço, porque tem perdido espaço na nossa vida pela materialidade. E aí o presbítero Elton virou para mim e falou: pastor, que bela casa. Eu falei: amém, mas é para uso, não é para posse.
Porque se Deus me chamar hoje, meu coração não está aqui. Eu tenho uma casa mais bonita em outro lugar. Uma casa que não foi construída por mim, nem por mãos humanas. Uma casa construída por Jesus, porque Ele prometeu: eu vou preparar lugar para vocês. Não turbem o vosso coração. Creiam em Deus, mas creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu estou construindo uma para você. Mas nós ainda estamos materialistas. Nós ainda estamos agarrados. Ei, trabalhe, estude, se esforce. Supere seus limites. Seja alguém que dê, que seja exemplo para os outros. Se Deus te der riqueza, usufrua bem. Se Deus te der prosperidade, usufrua bem. Mas não se apegue a nada, porque nada neste mundo vale a pena. Nada neste mundo vai levar você ao céu. Muito pelo contrário, as coisas deste mundo. Olha o que Paulo diz: se vocês ressuscitaram com Cristo, em Colossenses, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está. Ele começa Efésios dizendo: olha, eu louvo a Deus Pai do nosso Jesus Cristo por vocês, mas eu rogo a Ele que vos dê no seu coração, no seu entendimento, espírito de sabedoria e revelação, para que vocês possam ver quais são as riquezas da glória que estão com Cristo Jesus assentadas nas regiões celestiais, e vocês são herdeiros delas. Por que temos visto pessoas desesperadas dentro da igreja? Falta de sensibilidade. Porque o Espírito Santo nunca nos abandonou. Não deixarei vocês órfãos. A orfandade, no conceito psicanalítico, não tem a ver com pai e mãe. Orfandade tem a ver com espaço psicológico. A orfandade é porque a palavra vem justamente da questão de paternos. Então a gente entende que órfão é o que não tem pai e mãe. Mas podemos ter orfandades de outras áreas, de avô, de avó, de tio. Porque a lacuna que se abre da orfandade é a lacuna daquilo que nos fez falta, aquilo que era precioso a nós. Um professor que você, durante alguns anos na faculdade, tinha aquela pessoa como embasamento do seu saber, e de repente morre, de repente sai. E o aluno sente falta daquela professora que, poxa, mas esse professor me dava tanta força, me dava tanta moral para eu crescer. O pastor da sua igreja, o tio, o pai, a mãe. A orfandade é uma lacuna que não requer só a presença de pai e mãe. Quando Jesus diz: não vos deixarei órfãos, Jesus nunca disse que era pai de ninguém. Ele falou assim: não deixarei vocês com uma lacuna. Eu preencherei essa lacuna por um tempo. Eu sairei de vocês. Mas olha o que ele faz quando entra no cenáculo. Ele sobe e diz: receba o Espírito Santo. Aí muita gente confunde assim: Jesus estava batizando. Não, Jesus estava dando um pouco do seu Espírito para eles. Receba o Espírito Santo que está em mim. Fica um pouquinho. Receba um pouco de perfume. Sinta o cheiro dele. Fique agora em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. O que eu estou dando para vocês é só um pouco, mas o que virá sobre vocês é muito. Virá de cima para baixo, vai preencher vocês. E quando vocês forem preenchidos pelo Espírito Santo, vocês terão a vida mudada. E aí eu fico preocupado: Senhor, se todo aquele que é preenchido pelo Espírito Santo tem a vida mudada, e eu agora entendo Paulo, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo não se fez. O Espírito Santo, é interessante que a natureza do Espírito Santo, o propósito desse, ele não fala lá de si mesmo. Dos três, Deus fala a respeito de si próprio. Jesus fala a respeito de si próprio, diz: o Filho do Homem, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Deus fala: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o Pai e o Filho sempre falam de si próprio, mas Jesus vai falar assim: ele não falará de si mesmo, porque ele representa o Pai e o Filho, mas falará a respeito do Filho e falará a respeito do Pai. Portanto, se vocês pecarem contra o Pai, tem perdão, é um diálogo, porque o Pai fala de si. Se vocês pecarem contra o Filho, tem perdão, porque o Filho fala de si. Mas se vocês pecarem contra o Espírito Santo, não tem perdão, porque ele não fala de si, ele fala a respeito de nós.